Opa, bora lá, bora lá. Como seria se Yuji de módulo tivesse treinado o Satoru Gojo? Tu acha que dessa vez o Satoru Gojo ia conseguir vencer o verdadeiro mais forte da obra, o Sukuna? Ou tu acha que a arrogância de Gojo ia deixar ele ganhar dessa vez? Ou a falta de arrogância dele? Bora lá, rapaziada. Gojo Satoru é considerado o feiticeiro mais forte da era moderna, e ele chegou nesse nível simplesmente por existir. Desde que nasceu, o Gojo foi diferente, e graças aos 6 olhos e ao ilimitado, a balança do próprio mundo precisou ser ajustada. Porém, e se ele tivesse treinado com alguém mais forte que ele? E se ele aprendesse que não precisava se isolar para atingir o topo desse mundo? Bom, é isso que testaremos. Mano, o Yuji de módulo treinando o Satoru Gojo, pai. O Satoru Gojo vai pra um patamar, eu acho que a gente nunca viu na obra. Talvez só quando ele tava no ápice dele lutando contra o Sukuna, pai. E ele vai atingir isso muito mais cedo. Hoje. Então, se você está curioso, já deixa o like, se inscreve e bora lá ver como seria se Yuji do módulo tivesse treinado Gojo Satoru em Jujutsu Kaisen. A história começa de um jeito completamente diferente do Jujutsu Kaisen que a gente conhece. Aqui nós temos Yuji Itadori, o homem que sobreviveu à batalha de Shinjuku, viveu 68 anos de... Ixi, é o pai, mano. 68 anos de CLT, o bicho tá calejado, mano. Não aguenta mais ver espírito amaldiçoado. Nossa, ele não consegue nem passar perto. Depois do Sukuna, viu uma geração inteira de feiticeiros nascer e morrer e construiu junto com o Todo a sociedade Jujutsu moderna que a gente conhece na sequência. Esse Yuji se vê de repente em um lugar que ele não reconhece. A energia amaldiçoada ao redor dele está densa, mais velha do que qualquer outra coisa que ele encontrou nas décadas dele de existência. Ele fecha os olhos e sente décadas de história comprimidas em um único momento. E aí, ele sente o mundo se ajustando, o equilíbrio mudando, o fluxo do tempo se reposicionando. Quando ele abre os olhos de novo, ele percebe. Ele acabou de viajar no tempo, pro momento exato em que Gojo Satoru acabou de nascer. Galera, pensa só no peso desse momento. O Yuji de módulo é um homem que viu absolutamente tudo. Ele sabe sobre o sequestro da Riko, sabe da queda do gueto, sabe sobre Shibuya e de todas as coisas horríveis que acontecerão e da galera que será usada como escada para o plano do Kenjaku. Ele também sabe, pelas conversas que teve com o Todo nos 68 anos depois de Shinjuku, sobre as falhas estruturais do Gojo como pessoa. A solidão, a arrogância que esconde essa solidão e a incapacidade de criar laços profundos. E o Yuji de módulo decide ali, naquele momento, que ele não vai... Realmente, o Gojo tava em outro patamar e aí ficou mais solitário, né, rapaziada? Vai deixar essa história se repetir. Ele vai treinar o Satoru desde o nascimento, vai forjar um homem diferente de qualquer outro. Oh, vai ficar muito bravo. Bora falar real, mano. Ele vai chegar no ápice, pai. Vai. Tô vendo já, mano. Bora ver. Um Gojo que não vai precisar carregar o mundo nas costas sozinho. Um Gojo que vai ser mais forte do que qualquer outro feiticeiro na história, porque vai ter ao lado dele alguém que já caminhou esse caminho anteriormente. Porém, tem um problema. Como que um homem sem clã, sem afiliação institucional, sem dinheiro, sem reconhecimento, vai convencer o clã Gojo a entregar o herdeiro deles? A resposta é simples. Ele desafia o membro mais forte do clã Gojo para um duelo. As regras são diretas. Se o Yuji vencer, ele treina o Satoru. Se ele perder, o clã pode fazer o que quiser. Esse bicho tá, ó. Tá, bora fingir que aconteceria, mas acho difícil. Com ele. Diante disso, o líder do clã olha as reservas de energia amaldiçoada do Yuji, relativamente baixas comparadas com os nobres do clã, e aceita imediatamente. Ele está confiante que vai ser uma vitória fácil. Diante disso, a gente pode imaginar que o cara que vai enfrentar o Yuji nessas condições tem a técnica de cópia. Ele pode meio que roubar qualquer técnica que o oponente usar. Com isso, todo mundo espera uma luta unilateral. E aí, em um único momento, a energia amaldiçoada do Yuji explode. Não é mais aquela quantidade contida que o líder do clã viu, é algo que parece vir de outro tempo, outra era. E diante disso, o Yuji solta um desmantelar absurdo que encerra a luta em menos de um segundo. Ele mata o cara? Na sequência, o líder do clã Gojo, agora impressionado, aceita o trato com prazer. E Gojo Satoru, o futuro mais forte feiticeiro da história, fica sob os cuidados do velho Yuji. Só para contextualizar, o Gojo criança é exatamente o que você esperaria. Brilhante, inquieto, já meio consciente de que existe um nível diferente de todo mundo ao seu redor, com a única exceção do Yuji, é claro. Porque, como sabemos, o Yuji é a primeira pessoa na vida do Gojo que ele olha e percebe que tem alguém maior, mais forte, mais sábio, e isso muda tudo. Galera, pensa no Gojo original. O cara cresceu sem ninguém capaz de desafiá-lo. Ele desenvolveu uma arrogância como um mecanismo de defesa contra a solidão de ser inalcançável. Ele olhava para os adultos na vida dele com desprezo, porque sabia que ele era mais forte do que todos eles. Agora, aqui, esse Gojo não existe nessa timeline. O Gojo desse universo
Timeline é linha do tempo, pai. Tô gastando meus inglês aqui pra ensinar vocês. Cresce com humildade, não muito, é claro, porque ele ainda é o Gojo, mas suficiente. Ele aprende em velocidades absurdas porque tem alguém pra apontar pra cima e dizer ainda tem muito mais a percorrer. O controle dele sobre energia amaldiçoada ultrapassa em muito o que ele tinha na timeline original na mesma idade. E o detalhe mais interessante é que o Yuji não consegue ensinar o ilimitado completamente. Afinal, o Itadori nunca teve essa técnica. Ele não entende ela do jeito que o Gojo precisa entender para dominar. Mas ele não é burro, ele sabe o caminho. Então ele empurra o Gojo na direção certa, pede pra ele tentar, pede pra ele falhar e pede pra ele tentar novamente. Diante disso, o Gojo descobre o ilimitado do mesmo jeito que descobriu na timeline original, através da própria experiência. Porém, com uma diferença crucial. Agora ele descobre mais cedo. Bom, pessoal, e agora a gente segue para a parte mais interessante dessa história. Quando o Gojo chega na idade de ir pra escola, uma pergunta surge. A instituição quer ele por lá. O Gojo também quer ir, e o velho Yuji decide que é uma boa ideia. Vocês devem estar se perguntando, por quê? Bom, simples, porque é lá que o Gojo vai conhecer Suguru Geto. E o Yuji sabe, melhor do que qualquer pessoa viva, o tamanho do impacto que o Geto tem na vida do Gojo. Sabe da amizade, da intimidade, da queda e também sabe da tragédia. E o Yuji decide que dessa vez ele vai fazer parte disso, ele vai estar presente quando esse momento chegar. Então, ele pega uma carta de recomendação do clã Gojo e é aceito como novo professor da escola Jujutsu. Ixi, puta que pariu, virou série T. Virou série T. Sabe que foi o série T que acabou, né, com o Satoru Gojo. Se o Satoru Gojo nunca tivesse virado série T, ele já ganharam o Sukuna, pai. Sem dúvida. Pronto, o velho mais experiente do mundo agora está ensinando os dois adolescentes mais fortes da geração deles. E quando o Gojo conhece o Geto, a amizade se forma exatamente como deveria. O Gojo vê no Geto alguém que o iguala na intensidade, e o Geto vê no Gojo alguém que torna o absurdo do mundo deles tolerável. Contudo, o Yuji observa essa amizade se formando e sente algo complicado se instalar no peito. Porque ele sabe como essa amizade vai ser testada, sabe o que o mundo Jujutsu vai pedir do Geto, o que vai fazer com uma pessoa que genuinamente acredita que feiticeiros existem para proteger não feiticeiros, e depois assistir os não feiticeiros tomarem essa crença impossível de sustentar. Diante disso, Yuji não consegue prevenir o que vive dentro do Geto, mas ele pode tentar. Ele empurra os dois mais fundo do que qualquer outro professor ousaria. Ixi. O Gojo Ixi. conquista a técnica amaldiçoada reversa e o Hollow Purple. Tudo isso porque o Yuji desenhou um treinamento intenso que foi aplicado desde que ele começou a treinar o Satoru. Com isso, o Geto, claro, não fica pra trás. Ele também domina a técnica amaldiçoada reversa. O catálogo de maldições dele cresce a cada missão, ficando mais diverso e mais poderoso. Uma coleção que começa a parecer menos uma técnica e mais um exército esperando para ser desdobrado. Juntos, eles são extraordinários. Individualmente, qualquer um dos dois estaria entre os feiticeiros mais poderosos vivos. E aí, chega o evento que define a vida do Gojo na timeline original, a missão do recipiente de plasma estelar. Na timeline original, essa missão quebra o Gojo, porque Fushiguro Toji surge e empurra o Gojo já cansado até o limite e quase o mata. Aqui, isso não acontece, porque o Satoru que enfrenta o Toji nessa timeline não é o mesmo Satoru que ainda estava descobrindo o teto do próprio poder. Aqui, nós temos um Gojo que passou anos sendo treinado por alguém que já sabia. Isso, será que ele já ia dominar energia reversa pra se curar? Ixi, será? Onde ficava esse teto. Diante disso, Toji é extraordinário, um espécime físico sem paralelo, uma mente tática que derrubou cada feiticeiro que ele já foi contratado para eliminar. Porém, ele não consegue cansar esse Gojo. Toda a estratégia dele é baseada em emboscadas e cansaço, e um Gojo que não cansa é um Toji que não vence. Em um momento, o Toji tenta atravessar o ilimitado com a lança invertida do céu, porém, o Satoru é rápido demais. Em um instante, antes do Toji conseguir terminar o movimento, o Gojo já está em cima dele, e aí ele libera um roxo que basicamente pulveriza o assassino de Caralho, feiticeiros. de primeira, Ali, pai. o Toji morre no chão da missão sem nem conseguir um único golpe efetivo. E aí, vem a reação em cadeia que muda o rumo de toda a história de Jujutsu Kaisen. Essa linha do tempo ele não virou o honrado. Com a ameaça central neutralizada, a Manairiko, a garota que iria ser fundida com Tengen, escolhe não se fundir. Ela escolhe viver a vida dela como humana normal, e a missão é resolvida sem o custo catastrófico da timeline original. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, e o Geto? Bem, ele não passa pelo trauma específico de ver a mulher que ele jurou proteger morrer. Não tem aquela rachadura específica que entrou na alma dele e deixou a escuridão entrar. Com isso, o Geto não cai. Pelo menos, não ainda. Porque aqui tá uma coisa sobre o Suguru que o velho Yuji sabe desde o começo. A coisa que faz essa timeline não ser uma vitória, porém, algo mais complicado. A derrota do Toji não consertou o mundo Jujutsu. Não muda a forma como os feiticeiros são usados e descartados pelas instituições que dependem deles. Também não muda a proporção de não feiticeiros para feiticeiros. Não muda a natureza moedora e infinita do trabalho de exorcismo. Com isso, o Geto continua observando feiticeiros morrerem em missões. Pessoas boas, pessoas talentosas. Ixi, Suguru Geto vai dar burnout nele, mano.
Vai dar burnout, ele não vai aguentar mais. Mesmo que a minazinha não foi de arrasta lá, uma hora vai dar burnout nele, fudeu. Pessoas que mereciam muito mais do que ser consumidas por um sistema que nunca fingiu se importar com elas. E a rachadura abre de qualquer jeito. Mais devagar do que na timeline original, mas a verdade é que a fratura sempre esteve por lá, dentro da visão do mundo do gueto, na lacuna entre o que ele acreditava que feiticeiros deveriam ser e o que o mundo realmente exigia deles. Nenhum treinamento fecharia essa lacuna, nenhuma quantidade de força preencheria ela e, eventualmente, o gueto viraria as costas para o mundo do Jujutsu. Com isso, o tempo passa. O Kotsu Yuta chega na escola carregando a Rika, uma maldição de grau especial. Mesmo com tudo isso, o Yuta faz amigos e consegue um treinamento direto com o Gojo. Porque o Gojo dessa timeline, mesmo arrogante, tem a paciência para ensinar, tem a capacidade de criar laços e tem a humanidade que o velho Yuji insistiu em desenvolver nele desde criança. Porém, mesmo assim, o Yuta tem um alvo nas costas, porque o Geto sabe sobre ele e o Geto está se aproximando. Com isso, nós temos a parada noturna dos 100 demônios. Na timeline original, o Gojo neutraliza o evento de maldições sozinho, empurra através de tudo que o Geto solta e deixa o Yuta vulnerável durante esse momento. Aqui é diferente. Aqui é o velho Yuji quem entra na confusão. E galera, isso é uma das cenas mais lindas que essa timeline produz. Porque pensa só, o Yuji de módulo atravessa o incidente metodicamente, sem pressa, sem desespero e sem tirar as mãos do bolso. Com a precisão de alguém que já lutou contra coisas muito piores e saiu do outro lado. Ele usa tudo que aprendeu ao longo das décadas, combinações de técnicas que ninguém da era atual sequer concebeu, uma durabilidade Pô, aí não ia dar, pai. Aí é muito roubado, mano. física que faz as próprias maldições fugirem dele com medo, Kokusens consecutivos e uma quantidade de cortes destruidores que poderiam pulverizar uma cidade. Ali ele atravessa o incidente como uma força da natureza, como se a tempestade fosse pessoal para ele. Diante disso, o Gojo fica para trás, a pedido do Yuji com o objetivo de proteger os estudantes, porque o Yuji já sabia o que iria acontecer, sabe quem vai aparecer para ir atrás do Yuta. E ele não estava errado, porque alguns momentos depois, o Geto aparece, e os dois homens se encontram cara a cara, em lados opostos de uma linha que sempre iria ser desenhada em algum momento. O Gojo até tenta argumentar, porém o Geto só faz um sinal com a sua mão, e a luta de domínios começa. A luta parecia que ia se estender muito, com o Geto tentando Tá que pariu, ia ser muito linda essa luta, mano. Ia ser firme, pai, mas não aconteceu originalmente. de tudo para atravessar o ilimitado. Filha da puta perdeu pro maluco que tava estudando Jujutsu há uma semana. Ai, mas ele é de uma linha do tempo, de uma linhagem do tempo lá, de pessoas que são fortes. Foda-se, mano, foda-se. O cara era um prodígio, como é que ele perde, mano? Ah, por causa da Rika, foda-se a Rika, mano. Absorve a Rika, foda-se. Na real, ele até consegue em alguns momentos, mas o problema é que o Gojo estava se segurando esse tempo todo. Então, quando vê que não tem como recuperar o amigo, o Satoru decide acabar com aquilo o mais rápido possível. E então, ele prepara. Deixa sua esfera azul em um canto isolado sem o Geto perceber, e depois, quando ele lança o vermelho, as duas se encontram no céu. Nesse momento, antes que o Suguru pudesse reagir, o Roshu é lançado. O Geto leva o golpe em cheio. No início, ele sobrevive, porém, ele estava acabado. Obviamente, quando ele morre, o Gojo entra em luto completo e fica fora de si. Aí, aproveitando essa oportunidade, o Kenjaku, que esteve observando esse momento exato, esperando por ele há muito tempo, aparece e leva o corpo do Geto embora sem nenhuma luta. E o velho Yuji, vendo tudo isso de longe, também sabia que esse momento iria chegar. E também preferiu deixar acontecer, porque honestamente é a única forma do Gojo seguir adiante. Carregar essa dor em vez de carregar a culpa de não ter agido. Então, um ano se passa, e aqui está uma das melhores ideias dessa timeline alternativa. Seguindo um conselho do velho Yuji, o Gojo passa a coletar pessoalmente os dedos do Sukuna sempre que uma missão exige. Por quê? Simples, porque o Yuji de módulo sabe que se o Gojo não estiver lá, o Yuji Itadori jovem vai eventualmente comer um desses dedos, e aí o mundo vai virar um caos. Então, quando o Gojo aparece para coletar o dedo do Sukuna na escola onde o adolescente Yuji estuda, ele tá lá para salvar o garoto das maldições que estão atacando o clube de ocultismo. Diante disso, o Yuji jovem nunca precisa comer o dedo, nunca se torna recipiente do rei das maldições. A reencarnação do Sukuna é impedida antes mesmo de acontecer. Porém, o Gojo olha para o garoto de cabelo rosa, vê algo familiar e percebe. Esse é o garoto que o velho Yuji descreveu para ele em sonhos, em conversas, em momentos calmos depois dos treinos. Esse sou eu mesmo, criança, então cuide dele. E o Gojo cuida. O Yuji jovem se matricula na escola Jujutsu, treina, cresce como feiticeiro. Ah, então ele contou pro Satoru Gojo que ele era do futuro. Sem o Sukuna dentro dele, sem a sentença de morte sobre sua cabeça, sem o destino trágico de servir como recipiente. E a história segue adiante. Mas já falei aqui, pai, eu não acredito que o Yuji, sem o Sukuna, sem ter comido o dedo do Sukuna, ia conseguir usar a energia amaldiçoada, velho. Não é possível, mano.
É falha dessa linha do tempo. Avisada das suas pontas mais afiadas, até que o Kenjaku decide que está ficando sem tempo. Durante o evento de boa vontade, com os estudantes das duas escolas reunidas, o Kenjaku resolve agir. Ele libera todas as maldições de nível desastre simultaneamente e joga uma barreira. Pera aí, mas se o Yuji Itadori nunca comeu o dedo do Sukuna, então como o Yuji Itadori do futuro pode estar no passado? Não faço ideia. Não uma barreira que o Gojo poderia atravessar com força bruta a tempo. Uma barreira projetada especificamente em torno da única limitação que mesmo o feiticeiro mais forte vivo não poderia superar. Ou seja, o tempo. Diante disso, o Yuji velho resolve segurar a barreira enquanto pede para o Gojo ir até os dedos do Sukuna. Nesse instante, Satoru corre e quando chega no cofre é confrontado por um rosto familiar. Geto. Mas o Gojo sabe, porque o velho Yuji passou anos preparando ele para esse momento, que não é o Geto. É o Kenjaku utilizando o cadáver do seu melhor amigo como arma psicológica. Ah, aí não vale, né, pai? Tá dando spoiler pro cara? Agora sim, saber e ver são coisas diferentes. Contudo, dessa vez, o Gojo não hesita, nem um pouco. O reino prisão se abre, porém, o Gojo não cai dentro. O Kenjaku tenta abrir o domínio dele imediatamente, porém o Satoru é mais rápido e vinga o amigo perdido com uma eficiência assustadora. Antes que o Kenjaku pudesse perceber, ele já estava sem sua cabeça. E, quando ele morre, a barreira colapsa. Porém, galera, aqui é que está o problema. O Kenjaku não confiava no plano dele dependendo de um único caminho. Como qualquer estrategista de 1000 anos faria, ele tinha... Mas o Kenjaku só quis selar o Gojo porque o Gojo era o único mais forte, era o único que tinha. Agora tem o Yuji de módulo. Quem tu acha que ele ia querer prender? O Yuji de módulo ou o Satoru Gojo? redundâncias, backups, cenários secundários. E, antes de morrer, ele deu uma instrução final para as maldições sobreviventes. Forcem o garoto Yuji a comer todos os dedos do Sukuna. Diante disso, quando o Gojo se move em direção aos estudantes depois da derrota do Kenjaku, ele chega lá. Tarde demais. O local está uma catástrofe. A maioria dos estudantes morreu. Uma Horaga que o Megumin invocou tentando proteger a si mesmo está solto e destruindo... Mano, aconteceria mesmo, velho. Não pode ter nada que a porra do Fushiguro quer invocar uma Horaga, velho. É capaz de ter uma maldiçãozinha. Ele invoca uma Horaga quebra ele, depois bate em todos os estudantes que era pra proteger e a maldição ainda foge, mano. É muito capaz de acontecer uma porra dessa. Tudo dentro do seu alcance. E as maldições sobreviventes, Jogo, Hanami e os outros, forçaram todos os dedos do Sukuna na boca do Yuji simultaneamente. E aqui, pessoal, nesse momento, o Sukuna que desperta não é um Sukuna fraco. Não, ele acorda na sua forma de 20 dedos. Ou seja, na sua forma completa da Era Heian. Galera, essa é uma forma que ninguém viu na timeline original. A forma que nem mesmo o Sukuna Kenon conseguiu acessar. E agora, ele está aqui, em Tóquio, no meio de uma escola. Naquele momento, o Gojo não pensa, não calcula, não faz nada exceto se mover em direção à coisa que tá matando os estudantes dele. Uma Horaga vem primeiro, o general divino que está aterrorizando os feiticeiros sobreviventes. Ali, o Gojo... Ah, mas é o Sukuna sem as 10 sombras, né? Será que ele dá tempo dele pegar o corpo do Megumi? desmonta ele com uma aplicação focada de Hollow Purple a curta distância, perto o suficiente para a técnica pulverizar o Shikigami antes da adaptação acontecer. Depois, ele apenas foca no Mahito nos demais. O Gojo avança rasgando tudo em todos em uma velocidade e violência que não deixa nada em pé. Um vermelho de cada vez é suficiente porque ele é a pura raiva personificada. E aí, temos o Sukuna. A luta entre Gojo Satoru e a forma verdadeira de Ryomen Sukuna é a luta em torno da qual o mundo Jujutsu tem se orientado por 1000 anos sem saber. Dois seres no limite absoluto do que a energia amaldiçoada pode produzir, em lados opostos de tudo que importa. Essa luta é linda, mano. É muito linda, pai. Qualquer dia eu vou trazer esse vídeo aqui, mano. Essa luta é linda. Sem ninguém sobrando para assistir. Os domínios deles colidem um após o outro, destruindo múltiplos quarteirões da cidade. Os dois trocam golpes, Kokusen restaram o output, técnica amaldiçoada reversa mantém a luta arrastada. E naquele momento, o Sukuna sorri, porque pela primeira vez ele encontrou um oponente digno. Alguém verdadeiramente forte e que poderia entretê-lo. Mas o Gojo não importa, ele está ali para exorcizar e nada mais. Com isso, o Sukuna se prepara para abrir o domínio dele uma última vez, porém o Gojo tenta impedir com o Hollow Purple maximizado. E é aí que algo que nenhum dos dois percebe acontece. O Yuji módulo aparece atrás de Sukuna e utilizando uma técnica desconhecida, ele toca na cabeça do rei. Com isso, um choque se espalha e o Yuji jovem assume o controle do próprio corpo.
Nesse momento, segundos antes do Hollow Purple conectar, ele cancela o domínio do Sukuna e todas as técnicas que o envolviam. Isso transforma o golpe maximizado do Satoru em um golpe que mata o Sukuna instantaneamente, porque sem o domínio aberto dele, sem a técnica reversa ativa, ele não tem como se defender. Com isso, o Sukuna morre, porém, o Yuji jovem vai junto com ele. O Gojo, sem entender o que aconteceu, fica em pé nos destroços e, depois de um momento, ele consegue perceber. Ele matou o Sukuna, sim, porém o seu estudante também se foi. E aí ele entende uma coisa, o velho Yuji também está desaparecendo. Não porque foi pego no ataque, porque tomou um dano direto. Não, ele simplesmente desaparece, como se o fio que conectava ele a essa timeline nunca tivesse sido ligado. Porque, galera, nessa linha do tempo, Yuji Itadori, que era para se tornar o velho Yuji, nunca teve a chance. A história que o criou foi apagada pela história que ele voltou para consertar. Ele mudou tudo e essa mudança o consumiu. Essa é a tragédia das viagens do tempo em narrativas. Salvar uma pessoa custa outra, mudar um detalhe constrói outro. O preço sempre tem que ser pago. E talvez essa seja a lição mais profunda dessa timeline alternativa. O velho Yuji se sacrificou completamente para dar ao Gojo a chance de um futuro diferente. Sem reconhecimento, sem memorial, sem ninguém lembrando o que ele fez ou de onde ele veio. Apenas a satisfação silenciosa de saber que, em algum lugar, em um futuro que nunca mais irá existir, ele evitou o pior dos cenários possíveis. Agora, pessoal, me conta aí nos comentários. Ah, mas aí é fácil, né, pai? O maluco tá lá 68 anos sendo CLT. Tu acha mesmo que o cara não vai querer, tipo, salvar a rapaziada e ir de arrasta de boa? Mano, acho que ele só quer ir de arrasta, velho. Chega uma hora que não tem mais com que gastar a aposentadoria, mano. Tu só gasta com a do job e cachaça. Uma hora o cara tem que ter outra coisa. Eu sei o que tu tá curioso aí. Tu quer saber como é todas as formas do Yuji Itadori em Jujutsu Kaisen. Pai, o vídeo tá aqui. Assiste lá, que eu te espero lá. Tamo junto. Gostou da piscadinha? Gostou da piscadinha?